Boa tarde, amigos. Neste vídeo nós vamos destrinchar a farsa chamada MBL. O Movimento Brasil Livre, como ficou chamado, é um movimento de oportunistas, de pessoas que agora querem causar desestabilizar politicamente o governo Bolsonaro, né? Através dessas mentiras aí do Sérgio Moro. Vocês se lembram do Movimento Brasil Livre? Vocês se lembram como começou no início do impeachment da Dilma? O Kim Kataguiri, aquele japonês lá, marchando para Brasília? Pois é, um ato louvável, né? Mas ao chegar em Brasília, estes elementos do MBL, esse é o cerne, esse é a fundação do MBL. O que ele fez? Né? O próprio Olavo de Carvalho destruiu esse movimento, ou seja, um movimento de analfabetos políticos. O que ele fez? Ele tirou o protagonismo das ruas, né? E colocou o protagonismo nas costas de movimentos como ele, e aí foi lá lamber as bolas da velha política, do PSDB, lembram do Hélio Bicudo, de toda a velha guarda da política. Ou seja, é um movimento de pessoas, ou eles são analfabetos políticos, ou eles são oportunistas. Aí vocês julgam o que eles são. Por quê? Porque aquele movimento do impeachment da Dilma, ele foi um movimento que partiu das ruas, do povo. Mas eles apareceram como protagonistas, ganharam toda a cena política, e hoje o que eles estão fazendo? Eles estão na política e eles querem poder. Hoje eles estão babando o ovo do PSDB, do Sérgio Moro, tentando desestabilizar o governo Bolsonaro. Não confiem no MBL. O MBL é uma farsa. Lembram do Lindenberg Farias? O líder, aquele do movimento, aquele dos caras pintadas, do Collor? É a mesma coisa, é uma verdadeira fraude. E outra coisa, não se deixe enganar, porque eles não são conservadores. Não são conservadores, eles defendem toda esta agenda marxista e progressista. Tá entendendo? Então, conservador, que está se deixando levar por esse movimento aí de oportunistas ou analfabetos políticos, fica ao critério de vocês julgarem e decidirem. Um movimento que tira o protagonismo das ruas e coloca nas mãos deles, né, chama para eles e para políticos da velha guarda, ou seja, eles nada mais estão fazendo do que limpando a esquerda. E é isso que eles estão fazendo hoje em dia. Eles estão limpando a esquerda, a ala mais light da esquerda, né, que é o PSDB, eles fazem oposição ao PT, mas eles defendem um socialismo light, travestido de liberalismo, né? As pessoas nunca tiveram uma prefeitura para governar, nunca tiveram nada para governar, não mostraram até agora a que vieram, na é verdade. Se eles já estão se aliando aí com traidores como Sérgio Moro, se eles já estão se aliando com Rodrigo Maia, com esse tipo de gente, você já sabe o que pode esperar. E, repito, não se trata aqui de defender a pessoa do Bolsonaro, mas defender o que ele representa, os valores conservadores, né? A questão liberal também na economia.
Bolsonaro é o único que está sendo contra esse lockdown. Esse pessoal do MBL, eles são tão liberais, mas eles estão a favor do lockdown. Eles são falsos liberais, é por isso que eu digo, é uma farsa. O MBL é uma farsa, é um engodo. Não se deixem enganar por essas pessoas. Mamãe Falei, Kim Kataguiri, são oportunistas. Esta é minha opinião. Aposto que muitos de vocês concordam também. Então, amigos, como eu estava falando, não se trata aqui de defender a pessoa de Bolsonaro, se trata de defender o que ele representa. E nós estamos em uma guerra. A política é a guerra por outros meios, já dizia Clausewitz. Então você tem que escolher um lado. Nós escolhemos um comandante. Nós temos que confiar, para ganhar a guerra, nós precisamos confiar no nosso comandante, seguir as suas ordens. A hierarquia é muito importante uma guerra. Esses isentões, eles acabam ajudando a esquerda, acabam causando deserções do lado e ajudando o inimigo. E aí, no fim das contas, a esquerda vai voltar. Eles são representantes da esquerda. A prova disto é de que, em Brasília, quando do movimento de impeachment da Dilma, eles foram lá e entregaram todas as pautas de reivindicações às mãos de políticos da velha guarda, políticos do PSDB, Hélio Bicudo. Eu quero que alguém aqui venha me desmentir nesse vídeo. E agora, eles estão tão preocupados com o Brasil que, em meio a uma pandemia e uma crise, uma depressão econômica, eles estão buscando uma crise política. Como eu falei, em uma guerra não existem isentos. Você tem que escolher um lado. E essas pessoas, eles já escolheram o seu lado. Eles escolheram ajudar a esquerda. Mesmo de forma ingênua, eles estão fazendo isto, eles estão ajudando a esquerda, eles não estão cooperando, eles estão fazendo desserviço ao movimento conservador. Eu falei, Bolsonaro tem todos os defeitos, as qualidades, mas ele é o comandante, e ele representa uma causa, uma bandeira, e nós temos que vencer. O objetivo da batalha é vencer. Depois, me digam algum representante conservador nesse país. Olha, conta-se nos dedos. Conta-se nos dedos que representam o conservadorismo nos costumes e o liberalismo na economia. Conta-se nos dedos. Essas pessoas, então, eles são aqueles isentos que querem eles não sabem que política é estratégia, é um jogo de xadrez. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas até que recuar, tem que fazer alianças. Os Estados Unidos se aliou com a União Soviética para vencer a Segunda Guerra. Não é porque ele é comunista, é porque eles tinham um inimigo a ser vencido, ele precisava vencer a guerra. O inimigo era o nazismo. Essas pessoas, elas acabam, sabe, em nome de uma... E outra coisa, né? Vamos convir. O que o Bolsonaro fez? Nada. É só fofoca, né? Prints de WhatsApp. Ele tem o direito de escolher quem ele quiser como o superintendente. Olha a evolução que foi perto do governo do PT. As pessoas também comentam sobre juízo, essas pessoas comentam, eles não sabem nem o que eles estão falando. Você quer o Estado cada vez mais invadindo a tua privacidade? Por isso que eu digo, o Bolsonaro, no fim das contas, ele é mais liberal que esses falsos liberais aí. Porque eles querem os juízes cada vez mais invadindo as nossas contas bancárias, cada vez mais invadindo, investigando, né? Não querem garantias para o cidadão. Como eu falei,
As leis, às vezes, são usadas para o bem, mas para o mal, e para investigar cidadãos. É como é na China. Na China, o cidadão lá é investigado, né? A justificativa é para defender bandido, é para proteger de bandido, é para proteger o cidadão de bandido, mas eles investigam. Então, não se pode, ainda mais com esse judiciário que nós temos. Nós temos, né, as medidas que o Bolsonaro está tomando, eu confio nele como presidente. Confio que ele está tomando melhor para o país. E, aliás, até agora, ele foi o que mais fez para os trabalhadores. Nessa pandemia, ele está prorrogando impostos das empresas, ele está pagando auxílio emergencial. O que os governadores fizeram? Este Mamãe Falei, por exemplo, ele é contra o lockdown em São Paulo, que vai quebrar o estado de São Paulo? Não, eu não vi até agora ele se posicionar. Este é o liberal, este é o grande liberal que quer o lockdown, que é contra as liberdades individuais. Vejam, quem é que é mais liberal? Esse cara é um engodo. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês não caiam nessa farsa chamada MBL, né? No Kim Kataguiri, no Mamãe Falei. Pessoas que em momento de crise, né? Porque agora não é a hora mesmo que o Bolsonaro, agora não é a hora de criticar o governo e nem de causar uma crise política. Eu quero ver eles convocar agora. Eles se aproveitaram naquele momento lá que o povo estava indignado com o PT e com a Dilma, e para pegar o protagonismo político, para se alçar na política. Eu quero ver eles fazer isso agora, movimentos. Eu quero ver eles nas ruas agora convocar. Eles não têm essa força. Então eles estão usando do Sérgio Moro, o Sérgio Moro que foi um traidor, né? Eles estão usando do Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro trouxe de crime? Nada. Não vai dar em nada isso aí. Porque não é nada, é uma verdadeira fofoca. Todo esse auê para nada. Um abraço, amigo.